Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever que hoje o assunto vai ser bem interessante. Hoje vou falar sobre um tema bastante polêmico, não polêmico, mas eu acho que as pessoas ficam curiosas, principalmente se for mais novo, né, adolescente, ou um jovem assim mais novo, pode ficar bastante curioso a respeito desse tema, que é sobre qual a idade certa para entrar no relacionamento. Lembrando que nessa playlist, né, de relacionamento no centro da vontade de Deus, de Ancorados em Cristo, que foi o nome que eu coloquei aqui nessa playlist bem especial pra gente, eu tô falando para jovens cristãos, para pessoas da igreja. Então se você tá assistindo esse vídeo, antes de começar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no meu canal. E se você já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho aqui das notificações para você ficar sabendo quando eu postar vídeo novo, já chegar a notificação para você. Também pode curtir, comentar e encaminhar para aquele amigo seu que também está esperando isso. Também deseja viver um relacionamento no centro da vontade de Deus. Então, e a pergunta, né? Tem idade certa para namorar? Tem idade certa para entrar no relacionamento? Eu quero fazer você pensar em 3 pilares que eu acho importante para você pensar antes de decidir entrar no relacionamento. Só que antes eu vou ler aqui um versículo pra gente embasar nossa conversa. Eu vou ler aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23 de Colossenses. Estou aqui com a minha Bíblia de sempre. Que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Aqui antes, né, nesse capítulo 3, ainda no versículo 17, fala quase a mesma coisa, porque tá falando de responsabilidades sociais, mas dá pra gente pegar esse versículo e basear em tudo que a gente for fazer, a gente pensa no Senhor. Aqui no versículo 17 do mesmo capítulo 3 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus. Mas por que eu tô falando isso? Eu já falei em outro vídeo, eu não lembro qual, mas eu já falei uma frase que ela sempre me marca e eu acho que ela encaixa mais aqui nesse assunto do que no outro, que diz o seguinte: toda forma aponta uma função. E se você é cristão, se você busca um relacionamento no centro da vontade de Deus, você tem que lembrar que o relacionamento, né, seja um namoro, na Bíblia não trata de namoro, mas esse período de você conhecer a pessoa, se preparar para o casamento, você tem que lembrar que ele é feito com um propósito. Então, pensa no seguinte: toda forma aponta uma função. Como assim? Eu vou explicar com mais detalhes no decorrer desse vídeo. Mas, lembrando lá dos 3 pilares que eu falei pra vocês que a gente tem que ter em mente antes de querer começar um relacionamento, então eu vou falar sobre eles. O primeiro de todos é maturidade, que não tem nada a ver com idade. Às vezes uma pessoa, né, de 18, 17 anos chega pra conversar comigo e essa pessoa tem clareza, né, maturidade, diferente de uma pessoa que é até mais velha que ela, que não tem. Porque a maturidade, ela independe da idade real da pessoa. A idade dela de ter responsabilidade, de lidar com as situações que exigem decisões, isso faz parte da maturidade. Não tô falando aqui de relacionamento de pessoas menores de idade. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender melhor o que eu quero dizer. Mas a maturidade é um ponto muito importante. Por quê? Porque como eu falei que o relacionamento, ele tem um propósito, né? Ele tem uma finalidade, que é levar ao casamento. Se você é uma pessoa imatura ou você se relaciona com um rapaz ou uma moça imaturo, esse relacionamento ele não vai andar, não vai desenvolver o seu propósito, que é chegar até o casamento, que é construir uma família, que é o que vocês desejam. Então, esse é o primeiro ponto assim, a ser observado. Eu falo por mim mesmo. Quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu era muito imatura. Hoje, eu olhando pra trás, eu vejo quanto eu era imatura antigamente. Você tem que ver mesmo se a pessoa ela é madura, se ela consegue lidar com responsabilidades, como que ela lida com as coisas pessoais dela. O segundo ponto, talvez seja assim o mais crucial. Se você vê eu falando sobre isso, pode parecer que é interesse, mas não é interesse, eu vou explicar. Que é a vida financeira, a respeito de dinheiro. Dinheiro mesmo, gente. Não adianta pular esse ponto, porque é um ponto muito importante. Se você dar um Google aí, você vai ver que a maior parte dos divórcios, eles acontecem pela questão financeira. Como eu falei antes, que toda forma aponta uma função, e como eu estou falando aqui nesse vídeo para jovem cristão, para pessoas da igreja, a gente segue a Bíblia. E, biblicamente falando, dentro da dinâmica do casamento, existem funções, papéis a serem exercidos.
no casamento, no relacionamento, não é diferente. Por exemplo, o papel do homem, ele é diferente do papel da mulher dentro do relacionamento. E um dos papéis, né, que o homem tem é o de prover. Então, se você é uma moça que tá doidinha pra arrumar um relacionamento, pra começar a namorar, esse é um pilar muito importante pra você observar, a questão financeira da pessoa que você tá interessada. Não tô falando aqui de mulher não poder trabalhar, tô falando de dinâmica dentro do relacionamento pra funcionar. Tanto que eu trabalho, na minha família todas as mulheres trabalham também, a gente não tá falando desse assunto de feminista. A gente tá falando de papel dentro do relacionamento para ter a dinâmica correta. Então você tem que observar tudo isso. Eu tenho capacidade financeira para entrar no relacionamento? Mesmo eu sendo mulher, não vou ter o dinheiro para comprar nenhum presente pro meu namorado, pro meu noivo, pro meu marido. E vice-versa. Olhe pro futuro, pensa lá quando você for ter seus filhos. E não adianta pensar que é interesse, porque tudo na vida da gente, tudo se baseia na vida financeira. Por exemplo, vocês estão assistindo aqui porque vocês pagam internet, vocês têm um celular. Como falei antes, é um pilar muito importante que influencia até na separação. Então, primeiro pilar, maturidade, importantíssimo. Você vê se você tem maturidade suficiente para arcar com a responsabilidade que é um relacionamento, principalmente se for um relacionamento visando o casamento. Viu que a gente leu lá em Colossenses que a gente deve fazer tudo bem feito, como se fosse para a honra e glória de Deus. A parte financeira, que é o segundo pilar, muito importante, de ser observado por conta de tudo que eu já falei, que tudo que a gente precisa hoje, a gente precisa de dinheiro para fazer. Dentro desse assunto de vida financeira, não é só a pessoa ser rica, não é isso. Eu tô falando de você observar questão e capacidade de trabalhar, de prover, de fazer as coisas que precisam ser feitas. O terceiro pilar, também muito importante, que eu acho assim mais importante de todos, né, que é o da vida espiritual. Por quê? Não adianta você querer ter um relacionamento com uma pessoa se você não tem um relacionamento com Deus primeiro. Porque o que a gente tem que lembrar, enquanto jovens, solteiros principalmente, é que ninguém satisfaz ninguém. Então, se você não é um solteiro cheio, completo, não vai ser um namoro, não vai ser uma pessoa que vai te satisfazer. Você tem que ter um relacionamento com Deus, você tem que ter a sua vida individual com Deus, de relacionamento, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de forma que você já tenha um relacionamento sólido com Deus, para quando você estiver num relacionamento com essa pessoa, vocês caminharem juntos, e não você puxando ele ou ele te puxando ou ela. Outra coisa desse terceiro pilar que é muito importante é a questão que a nossa vida espiritual, ela rege todas as outras áreas da nossa vida. Por exemplo, se a minha vida profissional não estiver bem e a minha vida espiritual estiver bem, ela sustenta as outras áreas, porque Deus, ele é suficiente para nos preencher em tudo que a gente precisar, em todas as áreas da nossa vida. Então ela é a mais importante de todas a ser observada. Seu futuro pretendente, ele tem uma vida com Deus. Se você tem uma vida com Deus já bem estabelecida antes de entrar no relacionamento, então a gente fica pensando também assim, fulano era um laço pra mim, a fulana era um laço pra mim. Mas às vezes é você que não tem uma vida com Deus, vai ser um laço pra pessoa. A gente tem que observar todas essas coisas. Então, depois de observar esses 3 pilares, você pode me responder, tem idade certa pra começar um relacionamento? Vai depender. Se você é uma pessoa madura, se você tem condição de gerar um dinheiro, se você é homem principalmente, pensando nessa questão de prover, se você tem uma vida com Deus, se você já tem relacionamento com Deus, se você já busca a Deus inteiramente, você se sente uma pessoa completa, sozinha, solteira, para depois você buscar um relacionamento com o propósito do relacionamento, que é levar ao casamento, aí sim você, olhando para todos esses pontos, você consegue responder essa pergunta. Já vi vários casais que casaram aí com 18 anos, estão casados até hoje, bem casados. Tem outros que casaram já depois dos 30, já separaram, e isso não quer dizer nada. Não quer dizer que eu vou casar mais velha e eu vou ser bem sucedida no casamento. E nem que eu vou casar muito nova e vai dar errado, entendeu? Todos esses pontos têm que ser levados em consideração. Além de outros, esses que eu acho mais importantes e principais assim, a ser observado. Principalmente se você é novo, se você é adolescente, se você já tá aí desesperado querendo achar alguém. Pensa que o namoro do jovem cristão, né, ele tem o propósito de acabar. Ou ele vai acabar porque ele virou um casamento, ou ele vai acabar porque é o período mesmo de você conhecer a pessoa e ver se seus ideais dão certo, se os seus valores condizem, pra levar isso pra frente ou não.
Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de encaminhar para o seu amigo que está solteiro, ancorado em Cristo. E também curtir, comentar, ativar o sininho aqui das notificações. Obrigada por assistir e até o próximo.